Olha, pra gente concluir o nosso jornal de hoje, Wagner Azevedo, tem uma polêmica aí que deixaram por... Não sei por que deixaram essa polêmica por hoje. E deixar logo no iniciozinho pra discutir até agora. Cabo Alocimar critica decisão de Diego Dias em deixar a Câmara. É isso mesmo, Pedro? Como é que foi essa novela aí? Olha, na sessão de Ninguém quase... diz que existe essas novelas na Câmara de Campos. Esse racha todo? A novela mexicana. Nem parece, né? Nem Campos, parece. não. Olha, na sessão de quase 4 horas de ontem, da quarta-feira, o vereador pedetista, o Cabo Alocimar, revelou que um pacto firmado entre os 3 vereadores da sigla foi desrespeitado pelo vereador Diego Dias. Aí você lembra, negócio Germando, macabro aí, tá de pacto. Lembra, Germando, que a gente trouxe no mês passado, quando havia ali, começaram a discutir uma possível saída de Leon da Câmara para voltar à fundação. E aí já tava especulando, então, já. Lembra que Cabo Alocimar subiu à tribuna e falou para que tinha um falar acordo. Que ele era homem para cumprir com o acordo? Sim, Agora a gente tem um capítulo final. Diego Dias sai, assume novamente o secretariado de Vladimir. E aí, segundo o próprio Alocimar, Diego teria tomado uma decisão unilateral ao aceitar retornar para o executivo. É mesmo? Priorizando, segundo ele, seus próprios interesses. Basicamente que Diego seria egoísta. E ele, inclusive, Germano, a gente vai ver na íntegra, mas ele aproveitou e pediu desculpas a Leon, porque ele teria ajudado a interferir na decisão da sigla de quem iria para a mesa diretora. Diego Dias é, até segunda-feira, o atual primeiro secretário da Câmara. Porém, com a saída dele, não é o Cabo Alocimar, não é Luciano Riulu, não é Feres que assumem o lugar dele na mesa. Quem é? É, na ordem, se eu não me engano, o segundo secretário é Anderson de Matos. É Anderson de Matos, José? É Anderson de Matos ou Dr. Abdo Neme. Um dos dois assume, ou o PP ou o Republicanos, a mesa diretora, o cargo que era do PDT, que fica sem um destaque, então, na Câmara. E aí a gente tem a fala do vereador Cabo Alocimar. Vamos ver? Põe na tela, tô doido pra ver. Pessoal, mais uma vez quero agradecer os parabéns que vocês me deram, e foi bom acontecer isso, né? Falou quem é Alocimar. E aí eu peço atenção da mesa dos novos edis que ainda se encontra presente, tá? Venho hoje a essa tribuna reafirmar com toda a serenidade e firmeza minha posição clara e inabalável de apoio ao governo municipal e, em especial, ao meu amigo e líder político, Vladimir Garotinho. Apoio esse que nunca foi cego, tampouco submisso, mas sim baseado na responsabilidade, na construção coletiva e na lealdade aos compromissos firmados com o servidor público e com a população. Mas é justamente em nome dessa lealdade, a cidade, a política limpa e a palavra empenhada que não posso e não vou me calar diante de atitudes que rompem com princípios básicos de confiança, diálogo, respeito mútuo. Falo aqui com tristeza, mas com a consciência tranquila, sobre o recente episódio envolvendo um colega de partido, vereador eleito e que, junto comigo e com outro companheiro de legenda, fez parte de um acordo legítimo, firmado com seriedade e propósito. Esse acordo, público dentro do nosso grupo político, previa 2 pontos fundamentais: a indicação do nome de Leon Gomes para a Fundação Municipal da Infância e Juventude e, de forma ainda mais sensível, a composição da mesa diretora dessa casa, com a indicação de Diego Dias, representando o nosso coletivo partidário. Esses espaços não são de vaidade pessoal, mas de construção coletiva. E é por isso que nos causa profunda frustração a decisão tomada de forma unilateral, sem consulta, sem diálogo, sem sequer uma reunião, por parte do vereador Diego Dias, ao se licenciar de seu mandato para assumir uma secretaria municipal. Não se trata aqui de questionar o direito individual de cada um fazer escolhas, mas sim lembrar que na política, principalmente quando se firma compromissos, o coletivo precisa prevalecer. O que foi feito foi um movimento solitário, sem respeito à confiança depositada pelos seus pares, e isso, meus amigos, não se corrige com justificativas posteriores, nem com notas prontas. Isso se corrige com caráter e com palavra. Rasgar um acordo entre homens é rasgar a própria credibilidade. E quando se rasga a confiança, perde-se o principal elo que nos une como grupo político.
Por isso, reafirmo que sigo firme com o governo, com os avanços que juntos buscamos construir, mas jamais serei cúmplice do silêncio conveniente ou do comportamento político que pensa apenas em projetos pessoais. Nossa cidade merece mais, nosso partido, o PDT, merece mais, e os eleitores que nos confiaram o voto esperam, no mínimo, coerência e respeito. Leon, mil desculpa de eu ter batido de frente com você, tá? Você era para estar sentado nessa mesa, infelizmente eu intervi, tá? Então te peço desculpa, errei, mas errar é humano, pode deixar que eu não vou errar mais não. Muito obrigado. Olha, que polêmica é essa aí. Agora, Wagner, pra gente concluir aqui, né, e você dar suas considerações finais, você acha que isso daí ainda vai render e que o Cabo Alonsimar, não sei se você o conhece tão bem para emitir esse comentário que eu te peço, que isso já pode ser um motivo, né, bem próximo para poder o governo Vladimir, a base Vladimir, já ir se desfazendo para a oposição, uma vez que combina aí com o próximo pleito que está perto, né? E que isso é de praxe acontecer. O que você acha? Pelas falas do Cabo Alonsimar. Olha, eu conheço o vereador Cabo Alonsimar, acho que ele é uma pessoa de palavra. Se ele deu a palavra ao prefeito que ele estaria na base, eu não acredito que ele vá sair da base, entendeu? O que eu acredito que está acontecendo em relação ao PDT, eu já vi lá atrás com o Igor Pereira, na época do Rafael Diniz, que foi quando eles criaram aquele grupo G5 que foi fiel da balança e que favoreceu ao Igor e ao perfil à época, muito embora eu acho que o Igor deixou todo mundo expandido, pegou quase tudo sozinho, favoreceu a eles, sendo fiel da balança, e conseguiram avançar mais em negociações, entendeu? Então, porque para qualquer decisão definitiva precisava daquele grupo decidir para qual lado. Então ali, se eles não necessariamente nas mesmas regras do que foi o Igor, mas tipo assim, no sentido de um poder maior de negociação com a bancada do PDT ao invés de um vereador do PDT, isso aí faz muita diferença. Então, possivelmente não mantiveram a posição diante do que foi pedido pelo prefeito, o que também eu acho natural, cara, porque o vereador que se elege na plataforma do governo, eu acho que no mínimo ele tem que depois estar com o governo, né? Ele precisa lembrar que ele foi eleito, a não ser que o governo esteja pedindo alguma coisa que seja gritante para ele, que seja uma coisa que não corresponde com questões de caráter. Agora, não sendo isso, questões políticas, eu não vejo como grande dificuldade, não. E daqui a pouco eles superam também. Eles são amigos também. E ele tem que se posicionar, né? E ele se posiciona firme, né? Eu vou também corroborar com o seu raciocínio.